Olá, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui preparados para mais um Fluindo na Vida com Milton Gobi e convidados. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada super especial, a Luciane Regis, da Análise Sistêmica, onde a gente vai olhar para um tema muito importante. E esse tema, ele é o quando tudo dói. A gente vai trabalhar aqui junto a você informações que vão te levar a compreender as dores físicas, as dores da alma, as dores que você acumula no seu corpo, as dores que são somatizadas. Então, hoje a gente tem aqui um movimento muito lindo onde você vai poder compreender mais sobre essas dores que te acometem. Deixa eu já colocar aqui o nosso informativo para vocês que estão chegando aqui. Que legal ter tanta gente já aqui aguardando esse nosso movimento. Já estou aqui fixando o nosso comentário. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Andréa, maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente. A querida Lu, que vai compartilhar desse nosso trabalho, né? A Lu da Análise Sistêmica já está por aqui. A psicóloga Dani Campos também está aqui. Seja muito bem-vinda, Dani. Que bom ter você aqui com a gente. Yara Godinho, que bacana. Érica Luz. Gente, a Érica é fantástica, uma psicóloga maravilhosa. Ela participou de uma das primeiras turmas de formação aqui do Instituto Milton Golbo e eu posso dizer para você que eu tive o privilégio de ter essa mulher aqui na minha vida, ter essa companhia dela ao longo de vários e vários meses e até hoje, após anos, eu acompanho ela me acompanha aqui, ó, profissional super gabaritada, lindíssima de se ver, uma pessoa maravilhosa para você ter no seu caminho também. Então, hoje o nosso papo é quando tudo dói. Então, entenda o que está por trás da dor que você carrega. Você vai conseguir compreender também as dores que eventualmente sua mãe carrega, que seu papai carrega, que outras pessoas que manifestam dor, elas sempre estão conectadas com algo. Hoje aqui a gente vai ter uma abordagem muito interessante para que você possa compreender mais sobre as dores que acometem tanto o seu corpo, quanto o seu coração, quanto a sua alma também. Seja muito bem-vinda, Adriana. Que bom ter você aqui. Dani Del, que bacana ter você aqui também, Dani. Vamos lá, deixa eu já convidar aqui a nossa espetacular Luciane Regis. Ela é uma pessoa que se especializou em constelação familiar sistêmica. Ela fez o curso de constelação aqui comigo também pelo Instituto Milton Gobo. Ela já participou de duas turmas, uma turma online, depois ela também participou da nossa formação presencial, onde ela pôde assim mostrar o quanto realmente ela tem competência para ajudar pessoas. E ela passou por processos de resolução de conflitos que aconteciam no próprio corpo, de dificuldades que aconteciam realmente no corpo dela, que ela vai compartilhar aqui com vocês hoje, que existe sim solução para as dores que você sente, que existe sim algo que está por trás de tudo isso, que existe algo que você pode compreender para realmente resolver essas questões naquilo que for possível. É interessantes que a gente traz na constelação, assim, os consteladores que trabalham direito, que trabalham realmente com foco na solução, que fazem um trabalho adequado, eles nunca se colocam como salvadores da pessoa ou como sendo as pessoas que vão trazer a cura para essa pessoa que está vindo buscar. Então ele nunca se coloca na posição de herói. Ele se coloca simplesmente no lugar onde ele se torna auxiliar para que essa pessoa, para que a família dessa pessoa encontre aquela solução que é possível dentro do sistema dela. Então, uma das coisas que eu posso dizer para você é que a constelação familiar sistêmica praticada aqui, tanto pela Luciane, quanto por mim, quanto pelos alunos do Instituto Milton Gobo, são constelações onde o nosso foco é a solução e o nosso foco é simplesmente dar vazão e possibilidade para que as pessoas encontrem suas próprias soluções, que seus sistemas vão trazer. Então, já dou as boas-vindas aqui para essa maravilhosa pessoa que está aqui, a Luciane Regis, que é uma pessoa extremamente diferenciada, assim, tanto na vida quanto também aí no mundo das constelações, viu? Seja muito bem-vinda, Luciane. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, Milton, gratidão, obrigado pelo convite, a gente poder compartilhar dessa conversa sistêmica, né? E esclarecer as pessoas um pouquinho sobre o que é, como funciona, né? O que pode melhorar na sua vida, o que pode te ajudar a ter uma vida mais fluida, mais tranquila, mais em paz consigo mesmo, né? Que foi isso que eu encontrei com as constelações. Que Então, joia!
poder realizar aquilo que, de fato, a nossa alma pede, né? Isso. Lu, antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta para você, tá, Lu? Lu, o que você encontrou ao longo desse seu caminho de busca? O que você tinha aí de sensações, sentimentos, dificuldades aí no seu corpo que você conseguiu encontrar soluções a partir dessa abordagem sistêmica, a partir do momento que você foi olhar numa constelação familiar sistêmica para essas questões? Então, foram muitas coisas, né? Muitas buscas. Depois de uma certa idade, hoje eu estou com 58 anos, e a gente já tem os filhos criados, a vida profissional resolvida. De repente você se vê numa... Que caminho tomar na vida, né? E o quanto você carrega com você de coisas que vieram ao longo desses anos todos. Eu tinha, numa época, assumido um cargo de muita responsabilidade. Isso me levou a ter dores completas do lado esquerdo, assim, que era impossível de dizer a dor que sentia todos os dias, ou todo momento, né? Analgésico e tudo mais. E você faz exame disso, exame daquilo, e não aparece nada, né? Tanto que eu fui para uma cirurgia para tentar descomprimir o nervo para poder aliviar. Então, teve que cortar parte da musculatura para poder aliviar a dor. Então, você imagina o que é isso, né? Então, venho de uma experiência de dor, né? E essa busca tem sido muito interessante, porque você olhar para você, você olhar para os seus problemas, olhar para as soluções que você carregou na vida, né? E as coisas que você não conseguiu resolver. E foi quando eu encontrei o Milton no meio dessa busca, né? E para mim foi assim, bom, eu vou fazer o curso porque eu vou tentar resolver as minhas coisas, né? E na verdade eu encontrei assim muitas respostas, né? A constelação, ela realmente é um instrumento de autoconhecimento, de ajuda, né? De tentar, de encontrar sua paz, né? E muitas coisas estão relacionadas com coisas do passado que você precisa resolver, né? É isso. Eu só posso dizer que é uma alegria ter esse nosso curso de formação em constelação familiar sistêmica, porque pessoas maravilhosas encontram muitas soluções para suas vidas lá. Assim como eu encontrei soluções para mim através do processo de constelação familiar sistêmica, através de realmente uma sessão de constelação familiar sistêmica, é muito bom ver esse movimento sendo replicado através desse nosso curso, através das sessões que a gente realiza. E eu vou trazer para vocês agora, eu marquei aqui algumas anotações para trazer para vocês uma compreensão maior sobre as dores da alma, sobre as dores físicas, as dores do corpo, tá bom? Então eu vou começar agora uma leitura breve para vocês sobre algo que pode trazer muita luz, tá bom? Em seu corpo, a doença está na ponta de uma corrente. Ela começa com o amor que te une à sua família e ao destino dela. Esse amor que vincula você é uma necessidade elementar, é o profundo desejo de pertencer à sua família, um desejo que muitas vezes ele é inconsciente e às vezes ele é profundamente inconsciente. Por um lado, ele te une com muita força a tudo que é grandioso e bem-sucedido na sua família. Por outro lado, ele também te une com muita força a tudo que é incompleto e difícil na sua família, assim como a todo peso e a toda culpa também que o seu sistema carrega. Ele torna você corresponsável inconscientemente por tudo o que aconteceu, embora muitas vezes sem saber e sem que você tenha feito absolutamente nada de errado. Contudo, você também é obrigado a arcar com as consequências de tudo isso que aconteceu no seu sistema. Desse modo, o que geralmente acontece é que os saudáveis se sentem responsáveis pelos doentes. Os inocentes, eles se sentem responsáveis pelos culpados, assim como os felizes se sentem extremamente conectados e responsáveis pelos infelizes. E os vivos, por fim, eles acabam tendo a sensação de responsabilidade perante os mortos. Então a gente acaba se vinculando de uma forma muito profunda com os nossos familiares, de uma forma tão profunda, que acaba levando a cada um de nós, acaba levando a você a manifestações de doença, de dores no seu corpo, que você não sabe de onde vem e que também não consegue se livrar ou se curar disso. Então,
as dores que você sente no seu corpo, em sua grande maioria, salvo alguma dor de machucado, de algum esforço, de algo físico que você tenha realizado por aqui, é uma dor que geralmente costuma ter um fundo sistêmico. Dores que você carrega há muitos anos, há décadas, há meses. Essas dores, elas costumam sim ter um grande fundo sistêmico. E aí eu prossigo. O amor que te vincula à sua família chega a ultrapassar a sua própria necessidade de sobrevivência, e muitas vezes. Por essa razão, muitas pessoas imaginam que por meio de uma doença, ou seja, pela manifestação de alguma doença, de sua própria morte ou da sua própria dificuldade, ela pode sim assumir o sofrimento de outra pessoa, liberando essa outra pessoa dessa culpa ou dessa dificuldade que foi vivida. Essa pessoa ela costuma nutrir a falsa esperança de que, se ela renunciar à própria vida, à própria saúde, ela pode garantir e salvar, ou mesmo restaurar a vida e a paz, a felicidade alheias, o que acaba se demonstrando com o passar do tempo, o passar dos anos, o passar até mesmo, talvez, da vida, de que isso não funciona assim. E a pessoa acaba se adoecendo e vivendo esse movimento de adoecimento na sua vida e, pior, passando esse adoecimento de dificuldades de forma transgeracional, passando para os seus filhos, passando para os seus netos e vivendo uma vida que fica muito aquém daquela plenitude que poderia ser vivida. Todo mundo respira. Respira. Ah. É interessante, né, Milton? Porque na minha condição foi muito interessante isso que você escreveu, você leu agora, porque esse lado esquerdo era uma completa desconexão que eu tinha com a família da minha mãe. Uhum. Né? Minha mãe faleceu quando eu era criança, e a última vez que eu vi minha avó materna foi na missa de sétimo dia da minha mãe. E por conta disso, dessa exclusão da família, que a gente acabou vivendo afastado, eu percebi que muita coisa estava vinculada a isso, as dores que eu sentia, aos problemas que eu tinha, era essa exclusão dessa família, a exclusão dessa avó. Foi bacana que antes mesmo de conhecer as constelações, um processo meu mesmo, eu precisei fazer, dentro de uma mentoria, eu fiz uma meditação que chama Meditação da Alma, e vinha muito a figura da minha avó materna, que eu, completamente excluída. E eu dizia, mas por que ela veio agora? Eu estou tentando resolver meus problemas e é a figura dela que aparece, né? E eu não entendia por que aquilo. E eu tentava entender e eu não entendia. Até que eu fui para uma constelação, foi a primeira, o que me levou à primeira constelação, fazer uma constelação, foi exatamente isso. Por que essa figura aparecia nessa meditação? Então, até você disse uma vez, né, que a alma busca a solução. Né? Então, eu vi que, de fato, minha alma buscava uma solução para aquilo que estava me fazendo mal. Né? E é muito interessante. Mas é bacana ver o quanto as pessoas não têm consciência disso, né? Sim. A gente tem, assim, partes do nosso corpo que eles sinalizam de onde vem a dificuldade. Por exemplo, a gente percebe que o nosso lado esquerdo, ele é muito conectado com a questão do feminino, com a questão relacionada ao sistema da nossa mamãe. E a gente percebe também que questões relacionadas ao lado direito do nosso corpo costumam vir de questões relacionadas à função pai, à função do masculino e questões conectadas também a esse lugar. A gente percebe também ainda que funções, assim, que geralmente acontecem aqui, tá, na sua cabeça, elas têm uma informação mais masculina. O masculino, ele é do quê? Ele é do mental, ele é da objetividade, ele é do seguir adiante. E você tem questões mais do sentir, né, relacionados à vida, que são relacionadas à mamãe. Por exemplo, a sua função pulmonar, ela é conectada estritamente com a mamãe. Então, a gente vê que pessoas que desenvolvem, crianças que desenvolvem asma, que desenvolvem bronquites, que desenvolvem alergias, que desenvolvem problemas no seu pulmão, elas geralmente têm questões a serem resolvidas com a mamãe. E eu posso dizer aqui, ó, estou eu aqui como uma das pessoas que desenvolveu todas as ITs que você possa imaginar. Se tivesse alguma IT nesse mundo, você pode ter certeza que eu tinha essa IT. Por quê? Porque minha mamãe falava que eu tinha. A minha mamãe, ela simplesmente, ela falava, você
tem bronquite, você tem asma, você tem alergia, você não pode. Vocês lembram daquele cobertor de pelo? Você lembra, Luciane? Aquele Hoje cobertor eu de pelo mesmo, lembro. quadriculado, que você encontrava na casa lá dos nossos antepassados. Na casa da minha avó materna só tinha isso. Eu queria muito ir dormir na casa da minha avó, que morava lá em Santo André. Minha mãe falava: não, não, se você for lá, você morre, você vai ter crise de asma, crise disso, crise daquilo. Você não pode com isso, só edredom, e se for aquele edredom que é o edredom extremamente. Como que é o nome? Aquele que é antialérgico de todas as maneiras. E o que aconteceu? Eu manifestava todos os tipos de doença e dificuldade mesmo. Até que num determinado momento, quando eu tinha mais ou menos meus 13, 14 anos, eu saí daquele lugar aonde eu estava adoecido, muito conectado com as emoções ali da minha mãe, né, muito próximo do campo da minha mãe, e eu fui para onde? Eu fui mais para perto do campo do meu papai, ou seja, da influência do meu pai. O que aconteceu? Quando eu fiz esse movimento de sair do campo de influência da minha mãe, como eu estava submetido naquele momento, e partir mais para o campo de influência do meu papai, é, sumiu. Todas as ites que você possa imaginar desapareceram. Sabe meu braço? Eu não sei, as pessoas mais antigas tinham aquele teste que a gente fazia, teste de alergia. Você pegava aqui e escrevia com uma caneta Bic, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu lembro que até o 12 ou 15, alguma coisa assim. E ele o quê? Repingava um negocinho e fazia um. E ele passava com. Ele passava lá, qual que é o nome? É um negocinho que fazia um machucado em você. E o que acontecia? Então, a pessoa vinha aqui, ela passava como se fosse um ganchinho para testar se você tinha alergia àquilo. E se ficasse vermelho, você tinha alergia. O meu braço inteiro ficava vermelho. Depois que eu saí dessa esfera de influência da minha mãe e fui para essa esfera de influência do meu pai, que ele não tinha essas questões, assim, não falava que eu tinha tudo isso, tinha um outro tipo de postura, o que acontece? Todas essas ites, todas essas inflamações, todas essas alergias que eu tinha desapareceram. É até engraçado hoje, quando eu vou preencher uma ficha médica, a pessoa pergunta: você tem alergia a alguma coisa? Eu falo: não. Você tem algum tipo de doença manifestada? Eu falo: não. Você faz algum tipo de tratamento para algo? Eu falei: não. Por quê? Porque eu entrei na esfera de influência de um lugar onde, para a minha vida, para seguir adiante, era mais favorável. A minha mamãe é maravilhosa, minha mamãe é a fonte da minha vida. Graças a ela é que eu estou aqui hoje. E passo a passo eu posso dizer para você que a gente vai compreendendo qual é o melhor lugar para se estar nessa relação, tanto com relação à mamãe quanto com relação ao papai. Uma das coisas que eu posso te dizer é que se você tem alguma manifestação de doença no seu corpo, ela não está aí à toa, tá? Se você tem dificuldades, por exemplo, para ter filhos, inclusive, isso não acontece por acaso. Uma pessoa não tem dificuldade, isso não é natural uma pessoa ter dificuldades para ter filhos. Se você tem uma dificuldade como essa, provavelmente você está com alguma conexão sistêmica que está impossibilitando você de seguir adiante na vida. Uma das coisas que eu vejo muito quando eu trabalho com pessoas que têm dificuldade para ter filhos um dos casos, abortos na família. A pessoa muitas vezes já passou por abortos também. Outras vezes essa pessoa ela tinha um grande não que vinha da mamãe, ela não se sentia pertencente, ela não se sentia apreciada, ela sentia como se a maternidade, né, como se ser criança, ser filho fosse um grande peso. Então, quando isso está aqui escrito na sua alma, isso aqui acaba trazendo uma manifestação de impedimento para a vida. É, bacana isso, né? Interessante. Depois é interessante a gente perceber também o quanto essa pandemia colaborou para que muitas coisas emocionais viessem a aparecer, né? Quando você deixa o seu Sim. racional de lado, é emocional que vem. Ou se você está muito no racional, é aquela dor que aparece que você é o teu lado emocional precisando ser visto, né? Eu estava vendo uma reportagem que comentava que o uso de analgésicos e anti-inflamatórios depois da pandemia cresceu 465%, quer dizer, o uso de analgésicos à base de ópio, né? Você fica pensando que é uma questão de saúde pública, né? E às vezes, assim, é só a gente ter um olhar, às vezes, para uma situação, um olhar amoroso, que o bacana, o bonito da constelação é que as pessoas às vezes têm medo do que pode acontecer, medo de alguma coisa, assim, e na verdade é um processo de amorosidade tão grande, você vê, assim,
É o amor que te une à tua família, que te une ao teu sistema, aos teus pais. Às vezes é aquela coisa mal resolvida na família que ficou, você acha que é o teu chefe, não é o teu chefe, é alguma coisa ali que não foi resolvida. Você, né? Ele tem os problemas dele, mas você tem o seu. Quando te afeta, o comportamento do outro te afeta, é sinal que o problema tem em você também, né? Então Sim, é isso que você precisa 100%. olhar, né? Então é aquilo que 100%. fala, né? Se te choca, te checa, né? Então tem alguma coisa aí que você precisa estar olhando. E Gostei. esse Se te choca, te te checa. checa, né? E Muito está te bom, chocando é adorei. porque alguma coisa você precisa olhar para dentro de você, né? Então é Sim. isso. E é assim, a gente precisa de alguma forma estar dando esse espaço para nossa parte emocional, né? A vida não é só o trabalho, os cumprimentos das obrigações, mas também é os relacionamentos que a gente tem com a família, com as pessoas, com amigos, né, que precisam ser construídos, né? E às vezes o problema está na gente, não está nos outros, né? É isso. Sim, sim. Geralmente essa questão que nos toca é uma questão que nós temos que olhar, não é o outro que tem. Quando a gente sente raiva de alguém, essa raiva não é do outro também, essa raiva é nossa. Nós é que estávamos aguardando algo, nós é que não conseguimos ter algo que tínhamos a esperança ou ansiávamos ter, né? Então, esse movimento do que eu sinto, ele tem a ver comigo. O movimento do que você sente tem a ver com você. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com a sua mamãe, com o seu papai, tem a ver com você. Você está sendo chamado para olhar para isso de alguma forma. E se você não olha, também é responsabilidade sua. Por quê? Porque esse caminho é seu. Só você vai poder trilhar esse caminho, tanto de cura quanto de adoecimento. Se você quiser encontrar uma solução para isso que você está vivendo hoje, você vai encontrar. Se você quiser liberar seus filhos para a vida, você vai conseguir fazer isso. Se você quiser levar cura para o seu sistema familiar, isso está na sua mão. Você pode sim, a partir do momento que você encontra qual é o seu lugar, a partir do momento que você libera essas questões que você carrega, os emaranhados que você vive, a partir do momento que você consegue liberar isso, você libera também algo possível dentro da sua família, principalmente para baixo, tá? Caso você tenha filhos, ou você também se libera talvez para ter um relacionamento melhor. Se libera sim para ter um relacionamento melhor nesse que você já vive, ou para atrair um bom relacionamento que venha de fora. Ainda sobre doenças, tá, Lu? Eu quero que você sinta, e você que está nos escutando aqui agora também, veja como isso te toca, tá? E eu quero que você compartilhe comigo como isso te tocou a partir dessa leitura que eu vou fazer agora, de umas anotações que eu fiz aqui. Segundo as observações que a gente tem das constelações, as doenças, elas são muito conectadas a movimentos de exclusão dentro de um sistema, tá bom? Exclusões são questões relacionadas a pessoas que não são honradas, não são vistas, ou eventualmente foram excluídas mesmo através de um aborto, através de uma morte, ou através de uma expulsão, tá? Então a gente tem que doenças, incluindo as crônicas, as graves, as fatais, como o câncer, estão relacionadas a pessoas excluídas. E aí, ó, eu vou trazer algumas citações de Bert Hellinger, tá? Para ser mais exato, o Bert Hellinger diz o seguinte: a doença olha para uma pessoa excluída que passa a incorporá-la. Ou seja, essa pessoa, eu olho para alguém que foi excluído e eu acabo incorporando questões relacionadas a essa pessoa. A relação temporal de uma doença com uma pessoa excluída pode remontar a várias gerações. Ou seja, você não vai ter a consciência clara, nem a mental daquilo que está te acometendo, a não ser que você entre em contato com esse campo sistêmico para que você possa ter clareza da onde que está a fonte da manifestação da doença que você está vivendo, ou da fonte da onde vem a manifestação da doença que esse seu parceiro, que essa sua parceira, ou que esse seu filho está vivendo, tá? Seus pais, a mesma coisa. Eles estão conectados com uma fonte que faz com que essa doença se manifeste, essa dor se manifeste. E sem olhar através de um processo como esse, que acessa um campo de informação aonde eu nunca vi acessar por nenhum outro lugar, você não consegue realmente dar vazão a isso. E acaba o quê? Muitas vezes ficando somente naquele corte, costura, ou toma um analgésico, ou toma algum remédio que vai simplesmente buscar silenciar o sintoma que está o quê? Que está se apresentando. Então, vamos lá. Ó, raramente, essa pessoa que foi excluída é muito próxima, mas também existem casos em que há proximidade, tá? Como nos casos, muitas vezes, de um irmão
ou nos casos de um tio, ou nos casos de uma mãe, de um pai que foi embora muito cedo, tá bom? Mas raramente é uma pessoa muito próxima. E aí o Bert Hellinger ele traz uma mulher, o caso de uma mulher que teve câncer, e ele diz o seguinte, tá? Uma mulher que teve câncer me contou que sua irmã mais nova havia nascido com 10 deficiências, 10 deficiências, entre as quais, por exemplo, os olhos vazados. Essa irmã foi imediatamente levada para um asilo e nunca recebeu visitas, ou seja, ela foi excluída. Ela foi internada num lugar e ela foi excluída realmente do convívio da família. Algumas semanas depois, ela acabou por falecer. Essa mulher acabou desenvolvendo um câncer que a fez se lembrar dessa irmã. E aonde ela encontrou solução para esse câncer que ela estava vivendo, ela encontrou solução quando ela, o quê? Olhando para essa irmã, integrou novamente essa irmã no seu coração, na sua família. Ele trouxe, ó, nesse caso específico, era uma relação muito próxima, tá? Uma questão de irmã, e questão de irmãs que são mais velhas, ou irmãos mais velhos que acabam tendo uma dificuldade, partem mais cedo na vida, quando bebês, ou como um aborto, tá? Isso acaba vinculando demais você que veio depois. E aí você vai ter um monte de dificuldades na vida. Por quê? Porque provavelmente você vai estar olhando para esse irmão, para essa irmã que não pôde ficar, ou que foi excluído, e você vai manifestar uma vida de dificuldades, até que você compreenda que você simplesmente precisa olhar para algo com amor, com respeito, para que essa pessoa que está excluída possa ser reintegrada no seu coração, à sua família. E aí, ó, às vezes, a doença também está relacionada a um filho abortado e o vínculo também é muito próximo. A gente vê muitas pessoas, mulher que passou por um aborto, geralmente ela tem um processo sério de depressão, geralmente ela tem um processo sério de dizer não para quem? Para a vida. Então a gente vê isso com muita clareza. Assim, eu atendo diversas pessoas que passaram por um aborto e que acabam o quê? E que acabam depois tendo uma sensação de vazio, uma sensação de culpa que não passa por nada, que é realmente advinda desse movimento de estar aqui, de um filho não ter podido ficar. Por mais que tenha sido um aborto até mesmo espontâneo, tá? Enquanto esse filho, essa filha não tiver um lugar garantido no seu coração, a manifestação de não querer viver ou de indisponibilidade para a vida, ela é muito grande. E aí vem, então, outra informação. Ele coloca, por outro lado, a relação pode ser com o filho abortado da avó, o que faz com que a distância seja maior. Ou seja, a gente tem conexões sistêmicas com pessoas de diversos níveis dentro do nosso próprio sistema familiar. Em determinadas doenças, por exemplo, a esquizofrenia, o acontecimento pode remontar até 5 gerações passadas. Como que você vai saber que você está conectado a uma dificuldade de 5 gerações atrás? Sem o quê? Sem o auxílio de um trabalho sério, de uma constelação familiar sistêmica, uma sessão de constelação. Não tem como, você vai passar a vida inteira vinculado àquilo e tendo episódios e manifestações referentes àquilo sem saber de onde vem. E aqueles que realmente desconhecem ainda o movimento sistêmico, principalmente o pessoal da medicina que não conhece dessas conexões sistêmicas e também desse movimento que nós temos de transgeracionalidade, né, de conexão com as dores, dificuldades das nossas gerações passadas, então ele vai falar, isso é remédio, é corte e costura, e é o que acontece. É como uma pessoa, quando ela tem aquele excesso de... ela entra naquela obesidade mórbida, e a pessoa sugere o que para ela? Sugere uma bariátrica, ou costurar o estômago, ou colocar uma bola dentro do estômago. Adivinha o que acontece? Ela vai manifestar em outro lugar, e ela vai aprofundar essa manifestação de dor e dificuldade. Não adianta você silenciar o sintoma. O sintoma, ele é seu amigo. Se você desenvolveu alguma doença, se você está com algum tipo de dor, compreenda que isso é um chamado para algo. Isso é simplesmente um chamado para algo. E quanto mais você se recusar a olhar para isso, quanto mais tempo você postergar, maior o chamado vai acontecer, vai ser. Não tem como ser diferente. Sabe aquele... Imagina que você tem um vizinho e de repente ele percebe que seu quintal está pegando fogo e ele toca a campainha, daí você fala, não vou atender. Daí ele toca mais forte a campainha, daí você fala, não vou atender. Daí ele toca super forte, ele fica lá na sua campainha, até que você fala, desgraça, lazarento, tá tirando aqui o meu Netflix da minha frente, tá tirando aqui a minha siesta de sábado. Daí você vai lá e atende, o vizinho fala,
fulana, tá pegando fogo o seu quintal. Daí você o quê? Ao invés de continuar com raiva do seu vizinho, que tocou aquela campainha sua até dizer chega, até doer na sua alma, você vai agradecer esse vizinho, falar obrigado por ter aqui simplesmente tomado um tempo suficiente para que eu pudesse compreender que eu precisava olhar para algo. E é isso que acontece com o seu corpo, com as suas dores, com as dores da alma e com as dores físicas. Elas estão aí porque você precisa compreender algo. Quando a gente tem numa constelação, e isso é uma das coisas que a Lu, assim, sabe tão bem quanto eu, é que quando a gente tem dores nas costas, principalmente nessa área aqui, ou muitas vezes na lombar, uma simples reverência, dobrar o joelhinho, colocar suas mãos no seu coração e olhar para sua mamãe, para o seu papai, para os seus antepassados, simplesmente fazer uma reverência para eles, de coração mesmo, faz com que essa dor cesse, faz com que essa dor acabe. E eu vou trazer para você o resultado de uma constelação que eu fiz agora, que foi, inclusive, com um nipônico, tá? Era um descendente de japonês. Eu, inclusive, comento disso no curso e falei com a Lu há pouco tempo atrás, que era o seguinte, a mulher dele marcou uma sessão de constelação para ele fazer, e ele veio fazer comigo. Antes de eu fazer a sessão com um marido que foi marcado pela esposa, eu geralmente explico para ele o processo e convido ele a saber, a dizer se ele quer passar por esse processo a partir dessa informação, de tudo isso que eu dei para ele de informação, ou se ele quer simplesmente seguir o caminho dele, tomar uma água comigo, bater um papo e receber o seu dinheiro de volta, porque eu não constelo quem não quer ser constelado, eu não faço atendimentos para perder meu tempo, perder tempo da pessoa. Só tendo realmente quem quer ser atendido, quem está em busca de solução para a sua vida. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que essa pessoa está disposta e ela vai sim conseguir encontrar as soluções que ela busca através do trabalho que eu vou realizar com ela. Atendi esse ser maravilhoso, descendente de japonês, lá de forma presencial. Isso tem uns 2 anos e meio, foi antes da pandemia. Ele estava com alguma questão relacionada à dificuldade financeira. E adentramos as informações sistêmicas do campo dele numa constelação individual, aonde eu utilizei uma técnica chamada âncoras de solo, que eu gosto muito de trabalhar, porque ela é muito eficiente. E o que aconteceu? Fizemos o trabalho, olhamos para aquela ancestralidade que precisava ser vista, e ele terminou a constelação. Obrigado, estou muito bem, e foi embora. 2 dias depois, adivinha quem manda mensagem para esse que vos fala? A querida esposa dele, dizendo o seguinte, falou, Milton, antes de mais nada, eu quero te dizer que o meu marido adorou a sessão que ele fez com você. E aconteceu uma coisa também que eu quero compartilhar com você. Ele tinha uma dor nas costas há anos e que não ia embora e não deixava ele em paz por nada. Por nada. E depois da sessão de constelação, desapareceu. Faz 2 dias que ele não sente nada nas costas dele. E ele falou que vocês nem olharam para isso, nem trabalharam isso especificamente. Olha que interessante o movimento quando a gente se entrega a um processo para olhar para o nosso sistema. A gente consegue, através de olhar para um tema específico, aquele tema que está nos chamando a olhar para alguma dificuldade, para alguma questão, ter um processo tão resolutivo que muitas outras questões que a pessoa tem acabam entrando, o quê? Acabam entrando em conformidade, elas se liberam. A pessoa consegue se curar de muitas outras coisas a partir desse movimento. Uma das coisas que aconteceu comigo é que eu tinha dificuldades, tá? Lá atrás, para manifestar um filho. Tinha mesmo. De ter ido nos médicos, os médicos falarem que eu só ia ter filho se fosse por intermédio de FIV, por intermédio de alguma intervenção médica. E o que aconteceu? Eu falei, não acredito. Isso não é assim, não é possível. E eu entrei num processo do quê? Num processo de olhar para mim, olhar para as minhas questões. E, sistemicamente falando, eu posso dizer para vocês que eu curei, assim, muitas coisas que eu precisava curar dentro de mim. E uma das coisas que se curou de forma acessória foi essa dificuldade para ter filhos. Tanto se curou que hoje eu tenho 2 lindos aqui que correm pela minha casa, sobem pelas paredes e dão aula também junto comigo, né?
São lindos. Um casal de crianças lindas. E é muito interessante também, você falou das costas, né? Tem a questão dos joelhos, né? É uma coisa interessante que o joelho é flexibilidade. Tem muita gente sofrendo de Uhum. dor de joelho porque, na verdade, tem alguma coisa que não está sendo flexível na vida, né? Então, olhar para aquilo, né? Às vezes não é o joelho o problema, né? É uma inflexibilidade, uma rigidez, né? Em alguma situação que está levando na vida. Então, a gente vê que, assim, o corpo está diretamente ligado ao nosso inconsciente, se manifesta para que você, como um alerta, né? Como uma campainha tocando. Vai, Sim. olha para isso, né? As pessoas acham interessante, eu tenho 58 anos, mas eu não tomo remédio absolutamente para nada. Eu faço meus exames, está tudo bem. Mas quando você vai resolvendo as suas questões emocionais, você vai se libertando de muitas situações. Você retoma a saúde, retoma a disposição, retoma a tua energia, né? Você está pronto para a vida, né? Eu fiz constelações com você, você sabe, né? Quantas vezes eu estava olhando para a morte, né? Eu não estava olhando para a vida. Então, a gente precisa entrar no campo para poder entender aquilo que, de fato, acontece com você, né? Na tua dificuldade. E para mim foi isso, foi essa libertação mesmo, né? As constelações me ajudaram demais. Hoje eu agradeço a você pela tua disponibilidade de ensinar com uma facilidade enorme, a gente compreender, né? A gente olhar para a gente também. E poder ajudar as pessoas, né? A gente está aí para ajudar, né? E Sim, sim. colaborar, porque esse mundo pode ser muito melhor, né? Muito melhor do que está sendo, né? E tem muita gente sofrendo. A gente sabe que tem muita gente sofrendo. E, nossa, é assim, é muito difícil a gente olhar para fora e ver tanta dor, tanto sofrimento, sendo que isso poderia realmente ser resolvido de forma muito pontual, muito disso podia ser curado 100%. E só faltando um sim dessa pessoa, só faltando ela querer dar um passo, ela querer olhar para isso de verdade. Assim, com o tempo a gente vai aprendendo a olhar de uma forma diferente, mas no início, quando a gente aprende o movimento das constelações, a abordagem sistêmica para a vida, é fogo a gente ver alguém se estrepando e não falar para ele, putz, constela, marca um horário para fazer uma sessão de constelação Eu falo o para olhar tempo para ele. todo, eu acho que pelo menos mais de uma vez por dia, constela isso, que você consegue resolver. Mas assim, o ponto de poder da gente é o nosso momento presente. Então, o ponto de Sim. poder que você tem hoje de transformar a sua vida é o teu momento presente, né? É poder olhar para tudo com carinho, com paz, né? Olhar com amorosidade para a tua vida, né? É Sim, não isso. existe outro. Não existe outro mesmo. Ó, Lu, eu trouxe aqui algumas doenças, tá? Que eu vou compartilhar agora com os nossos aqui, com os nossos acompanhantes aqui, com esses ilustres acompanhantes, que vocês vão ver algumas informações sobre bulimia. Eu vou falar para vocês da esquizofrenia, eu vou falar para vocês da anorexia, tá bom? Eu vou trazer também informações sobre o câncer, sobre o sobrepeso, para que vocês possam compreender mais sobre questões sistêmicas que estão o quê? Que estão ancorando essa situação, talvez, na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Então, ó, eu vou começar aqui com um movimento do quê? Da bulimia. Então, a bulimia, muitas vezes, tá? Na maior parte das vezes, inclusive, ele tem como pano de fundo uma conexão com a mamãe, aonde essa mamãe diz para esse filho: você só pode aceitar o que vier de mim. Você não pode aceitar o que vem do seu pai ou do sistema do seu pai. O que vier do seu pai é errado, não presta. Então, o que acontece? Essa criança, ela muitas vezes desenvolve inconscientemente algo chamado bulimia. Ela realmente coloca essas questões, ela coloca para fora tudo aquilo que seria relacionado ao pai. Mas tem solução para isso, tá bom? Então, soluções seria a pessoa olhar para esse pai e simplesmente dar um bom lugar para ele quando ela puder crescer e fazer isso por si mesma. Quando é criança, é muito difícil essa criança conseguir fazer isso. Mas quando ela se torna adulta, aí ela não precisa da permissão da mamãe para poder dar um lugar para o papai. Ela pode sim compreender que a mamãe não tem condições de aceitar aquele homem que ela escolheu, aquele homem que fez parte da vida dela,
mesmo que instantaneamente, e também respeitar essa impossibilidade da mamãe, e a partir daí, ela própria, ou seja, você próprio, pode olhar para o seu pai e simplesmente dar um bom lugar para ele. Uma das frases para pessoas que passam por bulimia seria: papai, gosto de comer com você, aceito de bom grado o que vem de você e você me oferece. Então, quando vem uma frase como essa, eu curo um movimento meu aqui que seria um movimento de bulimia. Então, se você conhece alguém que tem bulimia, alguém que... É que geralmente uma pessoa que tem bulimia, ela esconde, você consegue perceber isso pelo aspecto físico. Mas geralmente essa pessoa ela acaba escondendo isso, ela não vê isso com bons olhos e ela sente até vergonha muitas vezes de estar vivendo isso. Mas existe sim um caminho de cura que é: papai, eu te dou um bom lugar, eu aceito de bom grado o que vem de você. E aí a gente tem o quê? Anorexia, olha só, a outra parte. A bulimia é você botar para fora, a anorexia é aquele que nem come, né? Então aqui, ó, na anorexia, tá? A gente geralmente vê um quadro onde um dos pais, seja papai ou seja mamãe, ele se sente atraído pela morte. E o que acontece? Esse papai se sente atraído pela morte e esse filho, talvez você, talvez o seu filho, talvez a sua filha, talvez alguém que você conheça dentro da sua família, diz o seguinte para esse papai ou para essa mamãe: aqui dentro do seu coração, aqui na sua alma, eu vou no seu lugar. Eu vou no seu lugar para que você não precise ir. Então, essa pessoa ela acessa o quê? Ela acessa essa fonte de vida que é a alimentação. Então, ela se fecha para isso na vontade inconsciente de que, fazendo isso, ela assuma o lugar desse papai ou dessa mamãe que está sendo atraído para a morte. Tá? Olha só que coisa mais interessante, mais forte isso. Tá? Aí tem o caso do quê? Tem o caso do câncer. O câncer, geralmente, ele atua com frases interiores do tipo: eu sigo você, ou eu vou no seu lugar. Porém, ó, o Bert Hellinger ele traz também uma informação de que em mulheres que sofrem de câncer, também ele observou que existe o movimento do afastamento delas da própria mamãe. E interiormente, essa mulher ela diz para a mamãe: prefiro morrer a lhe conceder a honra, a lhe dar um lugar, querida mamãe. Então, essa é a frase que geralmente reverbera aqui dentro de uma mulher que desenvolve um câncer. Isso são o quê? Possibilidades, tá bom? Possibilidades que dentro do campo sistêmico foram observadas assim com bastante frequência. E o curioso é que para essas mulheres a morte não é ruim. Elas não sentem a morte como ruim. Quem está de fora e olha essa pessoa passando por isso, muitas vezes interpreta isso sobre a sua própria, né, consciência, sobre o seu próprio olhar como algo ruim. Essa pessoa muitas vezes tem dó dessa mulher que está passando por isso. Mas para essa mulher, geralmente esse movimento é um movimento que para ela está tudo bem. Ela concorda com esse movimento, inclusive com esse câncer que ela desenvolveu, porque ela sente isso como uma forma de vingança com relação a essa mãe que ela julga que não é boa, que não deu o que ela merecia ou o que ela precisava. Então, o que acontece? Ela acaba inconscientemente manifestando uma doença por conta desse não honrar e não dar um bom lugar para a mamãe. Vai escrevendo aí como que isso te toca, como que essa informação vem para você. Escreve aqui para a gente no chat, gente linda. Ó, vou trazer para vocês agora. Oi, Lu. Muito bacana, né? Porque você vê assim, são soluções que só depende da pessoa olhar para ele, né? Só dela, não depende de mais ninguém. Ela não precisa de autorização de ninguém para ir nesse sentido. Não depende de ninguém. Essas dores que você sente, você não depende de ninguém para olhar para elas. É só você mesmo para olhar para elas. É só você querer ir. E só depende de você. Por isso que é muito interessante. Você tem esse poder de ir no sentido das soluções que você precisa da sua vida. Você tem o poder de se liberar das coisas que impedem o seu fluir no dinheiro, o seu fluir no relacionamento, o seu fluir na maternidade ou na paternidade, o seu fluir na vida e nos negócios. Só depende de você. Mas se você não der o passo, não vai ser o outro que vai dar no seu lugar. Não tem jeito, e aqui para mim só cabe te dizer a verdade. É isso que acontece. Enquanto você não der o passo, a coisa não vem. Quando você começar a no seu coração falar: eu vou, e custe o que custar, eu vou encontrar soluções para a minha vida, você vai encontrar. O universo vai trazer,
você vai encontrar sim, eu tenho toda a certeza do mundo. Quando você tiver, eu até coloquei uma frase lá muito legal, o que separa você do seu sucesso é um eu sim, eu quero. Eu quero. Esse eu quero seu é o que vai te mover, é o que vai fazer com que as coisas se curem para você, dentro da sua família, dentro da sua vida. Só depende do eu quero. Tá essa distância, o seu sucesso, o dinheiro que você está buscando, está exatamente nessa distância. A Maria colocou aqui para a gente: os filhos querem salvar os pais no amor cego. É isso aí, Maria. A Maria Rita aqui, ela colocou isso com muita clareza. É exatamente isso. Os filhos, eles têm um amor cego pelos pais, e eles fariam qualquer coisa por seus pais. Eu vejo isso todos os dias em constelação. Sempre que eu estou atendendo, eu consigo compreender esse amor cego, muitas vezes, que está conectando esse filho a essa família, a esses pais. A Camila Molina colocou aqui um faz sentido. Que bom, Camila. Fico feliz aqui que isso tenha te tocado de alguma forma. Olha, a Isa Sanches, maravilhosa cliente minha de constelação e de coaching, entrou aqui também. Magda, seja muito bem-vinda. Vou falar do sobrepeso agora para vocês, hein, gente? Questões de sobrepeso. Alguém aí interessa por questões de sobrepeso? Eu vou até tomar uma água antes de falar do sobrepeso, viu? Tem alguém aí interessado nessa questão de sobrepeso? Se tiver, bota aí sim. Eu tenho, eu quero saber, porque senão a gente vai encerrar a live hoje sem falar do sobrepeso, hein? E nem da solução. Sobrepeso é importante. Isso é importante. É importante. Eu queria mandar um abraço aqui para Maria Rita. Sim. Maria Rita é uma amiga minha, consteladora também, uma pessoa sensacional. Uma grande coisa boa, seja muito bem-vinda. Maria Rita já colocou um sim aqui também. O JL Souza, a Jess colocou aqui também. A Isa já mandou um coração que está querendo saber aqui da história. Camila, já fui obesa. Camila, eu também já fui gordinho. Tá? Eu tenho que dizer para você que eu depois virei uma vara-pau, mas eu já fui gordinho, principalmente. Fala sobre alergia em criança. Já vamos falar sobre alergia em criança, tá? Vou falar de dermatite atópica em criança. Sim, fala sobre alergia em criança, fala logo, Caetano, aqui. Caetano, que bom ter você com a gente aqui, viu? A Julie necessita. Julie, te pego na curva aqui, hein? A Camila, reduzida do estômago, sim, a gente falou da redução do estômago, né? Que isso geralmente estoura sintomas em outro lado, tá? Então, quando a gente tem um movimento de tentar sumir com aquele sobrepeso que está acontecendo por uma redução mecânica do nosso estômago, né? Ou corte e costura, ou a obstrução dele, colocando aquela bola bariátrica, alguma coisa assim, balão bariátrico, né? A gente, na verdade, tem o quê? A gente tem um deslocamento de sintomas. Então, muitas vezes não, geralmente isso acaba desenvolvendo um novo sistema. Vamos trazer o sobrepeso, tá bom? Visão de Bert Hellinger sobre a questão do sobrepeso. Com frequência, o Bert Hellinger ele observou que mulheres acima do peso, em sentido figurado, né, elas comem a mãe rejeitada. Elas têm uma relação de rejeição com relação à mamãe. O que acontece? Elas acabam comendo a mamãe rejeitada junto com o alimento. Então, elas acabam o quê? Fazendo esse movimento de nunca estar saciados também e ter uma compulsão gigantesca pelo alimento. E aquele alimento ele vai se estabelecendo, dando também um aspecto de maior proteção para essa pessoa. Então, quando ela vai ficando maior, né, ela também se sente mais protegida. Ele coloca, para essas mulheres, a comida tem ao mesmo tempo algo agressivo em si, como é a relação com a mamãe. Nesse caso, a intervenção pode ser a seguinte: a intervenção que vem para abrir o caminho para curar essa relação. Querida mamãe, você primeiro, depois eu. Então, o que acontece? Sempre que essa pessoa vai comer, essa mulher vai comer, ela senta-se à mesa, ela senta-se à refeição, ela olha para o lado e ela simplesmente manifesta esse ritual. Querida mamãe, primeiro você, depois eu. E ela se coloca num estado de presença e em conexão com essa mamãe, ela vai começar a adquirir um hábito de simplesmente colocar para dentro de si aquilo que ela precisa para se nutrir. Não mais ela passa a comer essa mamãe rejeitada. Não mais ela passa o quê? A manifestar essa compulsão ou esse movimento de se alimentar desenfreadamente buscando satisfação e preenchimento.
Olha que interessante. Então a gente vê, assim, como na visão de Bert Hellinger, né, questões relacionadas a sobrepeso e compulsão, Tudo eles têm sentido. muito a ver com o que? A rejeição da mamãe. Todo E aí, sentido, Lu? né? Tem todo sentido, porque eu também fui muito gordinha, já pesei 100 quilos, agora um pouco menos. Uhum. Todo Ó, sentido. como é isso para você que está aí? Fez sentido? Como é a sua relação com a mamãe? Você que teve sobrepeso, você que teve dificuldades, coloca aqui como que é a sua relação com a mamãe, para a gente poder saber, assim, essa correlação que tem com você. Porque tem algumas pessoas que trazem o seguinte, tá? Eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, é maravilhosa, minha melhor amiga, vai pro campo, tá tudo cagado. Tá tudo cagado. E aí você olha assim, você fala, nossa, a pessoa vira para você e fala, eu não sabia que era assim. Por quê? Porque aquilo que eu imaginava, aquilo que eu projetei como uma boa relação, na verdade era uma relação extremamente de dificuldade, uma relação extremamente de problemas e dificuldades. A Camila mandou uma boquinha assim, Mandou. percebendo isso, ótimo. Milton, conhece duas pessoas que fizeram e depois veio uma forte depressão. Sim, sim, por quê? A Érica colocou isso aqui pra gente. Porque exatamente um movimento de suprimir o chamado da alma, de olhar para algo, ele provoca o que? Um novo sintoma. Então, isso é super normal, essa depressão, tá bom? Porque a pessoa ela tem um movimento interrompido, inclusive, nessa busca da alma dela. E aí realmente fica bem mais difícil. A Camila trouxe faz muito sentido. Jesus, obrigado por colocar a gente aqui na Terra, por ajudar a gente a fazer esses trabalhos lindos. Camila, serve para homens também, tá? A gente vê dificuldades relacionadas. Inclusive, eu olhei um negócio na televisão que chama quilos mortais. Gente, eu vi um homem de 300 e poucos quilos, que era uma coisa assim, a mãe dele, ele, a relação que os dois tinham, era uma coisa doida. Eu não sei se pega esse programa aí, Quilos Mortais chama, você vai ver o que é a constelação do adoecimento na prática, a relação que tem aquelas pessoas com esse sobrepeso gigantesco, né, com essa morbidade que acaba acometendo elas na relação com a mamãe. É muito, muito, muito absurdo isso que a gente vê. O filho diz isso internamente, tá, Camila? É no coração dele. Vamos lá, que mais? Me sentia rejeitada. Sim, esse movimento de rejeição, ele provoca a necessidade de compensação em outro lado. A gente busca se sentir o quê? A gente busca se sentir preenchido através da comida. Então, a gente tem esse movimento, muitas vezes, de se jogar na comida para tentar sentir a saciedade, e a saciedade nunca vem. Ela vem o quê? Vem um preenchimento onde eu como bastante, eu me sinto cheio. Quando eu me sinto cheio, eu preciso parar durante um tempo e eu faço o quê? Eu dou uma pseudo-relaxada, mas logo em seguida já vem a necessidade de eu me preencher novamente. Por quê? Porque aquele vazio, a comida nunca vai preencher. Aquele espaço aonde a pessoa só pode preencher com a mamãe, ele vai estar sempre ali aguardando que a mamãe chegue para esse preenchimento. Aí tem bastante gente linda que chegou aqui. A Denise colocou que faz muito sentido. A Denise Dalcoleto. O Ricardo Matheus, sempre fui magro, comendo o que eu quiser, mas muitas vezes, se pudesse, eu nem comia nada. Dá uma certa aversão à comida. Ricardo, a gente aqui muitas vezes, quando tem alguma dificuldade, um pouquinho, já voltei aqui, ó. Ricardo, a gente quando tem alguma aversão relacionada à questão da comida, tá? A gente muitas vezes tem, talvez, uma certa reticência com relação a seguir adiante na vida, tá? Então isso pode ser visto tranquilamente. Se você, uma coisa que você pode ver, qual é a sua sensação de estar vivo? O quanto você se sente energizado e com vontade de viver? O quanto que você se sente bem para fazer os seus processos de vida, para manifestar prosperidade na vida. Simplesmente perceba como você se sente, porque esse é um indicativo de que existe algo para ser visto no seu sistema, ou que nesse momento está tudo bem, que você não precisa olhar para nada, tá? Isso é um dos grandes indicativos, é como você se sente, é como que você olha para a vida que se apresenta aí à sua frente. A Adriana colocou, adoro minha mãe, mas ela irrita. Minha criança interior briga com o jeito
briga com o jeito que fala. Ó, é lindo, né? Eu amo minha mãe, mas ela me irrita. Tudo aquilo que eu falo antes do mas, você pode passar uma borracha e aí fica, minha mãe me irrita. Minha criança interior briga com o jeito que ela fala. Porque o que a gente coloca antes do mas, isso não tem valor, porque o que fica em evidência mesmo é aquilo que vem depois, é aquilo que eu sinto depois é que eu coloco em evidência. Então, Adriana, tira esse mas da sua vida, porque ela nunca teve a possibilidade de te irritar. Se você se irrita com ela, isso é uma questão que está dentro de você, só cabe a você liberar e aceitar que ela, graças ao bom Senhor, graças ao universo, é exatamente como ela é. Sabe por quê? Porque graças a ela ser como ela olhou para o seu papai olhou para ela e eles fizeram o que tinha que fazer e você surgiu. Não existiria e não existe nenhuma outra forma de você estar aqui, senão pelo jeito exato que a sua mamãe é e que o seu papai é. Isso serve para todos vocês, não é só para a Adriana, não. Serve para mim, para a Lu, para todos nós. E se você tem reticências com relação à sua mãe, você tem reticências com relação à vida que você recebeu dela também. Porque não dá para você amar plenamente a vida com rusgas com relação à sua mãe. Se você tiver reticências com ela, você tem reticências na vida e você precisa dar um jeito de resolver isso quanto antes. Porque as suas reticências, elas acabam o quê? Passando para as pessoas que você ama também, influenciando negativamente a vida delas. Então, acabe com as reticências que você tem com relação à sua mamãe e também com relação ao seu papai. Por quê? Graças ao seu papai é que você também tem o quê? Você tem força de seguir adiante no mundo. Você tem força de caminhar, de materializar, de realmente atrair aquelas coisas mais da objetividade. Sem reticências. Coloca aí um hashtag sem reticências a partir de agora. E grava isso para você. Chega de reticências na sua vida, tá? A Camila colocou, eu tô pasma aqui. A Andressa Cap entrou aqui também. Oi, Andressa, querida. A Isa tá dando risada aqui, essa minha querida cliente. Minha mãe me irrita real. Jess, não é ela que te irrita, é você que se sente irritada pelas coisas que você tem dentro e talvez você esperasse dela. Geralmente a gente se sente irritado, né, Lu, quando a gente compara. Quando a gente compara a nossa mãe com uma outra mãe, a gente fala, poxa, eu queria o que era bom daquela mãe, eu queria o que era bom daquela outra mãe, e eu queria pegar tudo que é bom e permissivo de todas elas e colocar na minha, não é? Aí eu tenho a mãe perfeita. Assim, eu não vou ser assim, e a gente fala, eu não vou ser assim, igual minha mãe foi, você vai ser uma mãe igual a ela. Então, você vai ser igual o pior. O pior. Então, é bom ver, né? E assim, é bacana de ver que essas coisas são inconscientes na vida da gente. A gente não sabe por quê. Então, tem que dar um olhar para isso também, né? E é a nossa Sem dúvida. A nossa criança lá atrás, uma situação muito simples, muito delicada, que nasce esse ranço que precisa ser olhada com cuidado, né? Não é isso. Mas é bem a Naila colocou a mais pura verdade. Então, eu vou fazer um teste sistêmico com vocês. Vamos fazer um teste com eles? Vamos, Lu? Eu quero que você, nesse momento, você vai fazer agora comigo um teste sistêmico que vai ser muito importante para a sua vida, tá? Não só para a sua vida, como para a vida de todas as pessoas que você ama. Você vai dizer agora, nesse momento, em voz alta, minha mamãe é perfeita. Diz agora em voz alta. Eu estou vendo você aí. Então, isso, fala agora. Minha mamãe é perfeita. Minha mamãe Olha é perfeita. Minha mamãe Eu quero que você fale de novo. Minha mãe é perfeita. Minha mãe é perfeita. E veja agora como você se sente ao dizer isso. Veja se trava a sua garganta, veja se dói o coração, veja se dá um arrepio, ou veja se você sente realmente que as palavras que você disse, elas são tranquilas de serem ditas. Simplesmente perceba e escreva aqui embaixo como foi dizer, minha mamãe é perfeita. Eu quero ver o que vai acontecer, que vai dar uma lasqueira geral nesse negócio aqui. Vai ter gente fugindo da live, vai ter gente que não vai nem dormir de noite, viu? Dobra meu estômago.
Minha mãe é perfeita. Ó, a Andressa aqui colocou um perfeita cheio de pontos de exclamação aqui. Ótimo, vamos lá. Amei. Muito. Esse exercício, ele faz o quê? Ó, aqui já tem. Não sai. Leveza. Minha mãe é perfeita. Que alegria. Sim. Essa conexão, tá? Dá vontade de rir. Olha, coisa boa. Adorei. Muito bom. Arrepiou. Ó, esse movimento vai trazendo consciência, tá? Uma consciência que estava escondida dentro de você para a luz. Quando você traz esse movimento, você começa a perceber o seguinte, tá? Se você tem alguma rusga, algo que precisa ser tratado nesse sentido da mamãe, ou se você tem aí com relação a ela um estado onde você está tranquilo, ou se você tem com ela uma conexão que faz com que essa sua mamãe seja tão perfeita, tão boa, que você nunca vai conseguir chegar perto dela ou ser como ela. E aí também te dá o quê? Te dá uma sensação de ser muito, muito pequena com relação à vida. Então você tem essas três possibilidades para você ver. Ó, travei aqui, o Caetano, foi muito bom falar isso. A Naila trouxe, leve também, a Adriana trouxe aqui. Minha mãe é perfeita, irritante e perfeita, ótimo. Ó, o filho que fala que a mãe é irritante, tá, Yara? O filho segue o caminho da mãe, tá? Tudo aquilo que a gente flui volta pra gente com força. Constrangedor. Olha que interessante, né? Como que tá a nossa alma quando a gente fala isso? Como que tá a nossa alma quando a gente toca num aspecto tão importante quanto esse? E aí, ó, agora que você teve essa experiência com a mamãe, eu vou te convidar a fazer a outra conexão sistêmica. Agora o negócio vai pegar fogo mesmo. Se com a mamãe não pegou, agora eu vou falar uma coisa, vai ser assim, chama o bombeiro, já disca 190 aí e já deixa no telefone aí prontinho. Eu quero que você agora se conecte com seu pai. Simplesmente se conecte com seu pai. Como você vai fazer isso? Você vai fechar seus olhos e você vai ver seu pai aí, à sua frente. Simplesmente veja seu pai à sua frente. Eu quero que você respire profundamente, olhe para o seu pai e nesse momento eu quero que você diga: você é perfeito, meu querido papai. Fale em voz alta isso. Você é Você é perfeito, perfeito, meu meu querido querido. papai. Quem aí teve dor de cabeça ao dizer isso a primeira vez? Agora, ó, você vai dizer de novo, mais uma vez. Você é o certo para mim, meu querido papai. Você é o certo para Simplesmente mim. fale em voz alta. Você é o certo para mim, meu querido papai. E Você é o respira. certo para mim, meu querido papai. Você foi o certo para minha mamãe, meu querido papai. Só fale. Você foi o certo para minha mamãe, meu querido papai. Gratidão pela vida. Perceba o que acontece com o seu corpo, perceba o que acontece com a sua cabeça quando você fala isso. Simplesmente agora, calmamente, vá voltando para cá, abrindo seus olhos se você está de olhos fechados. E eu quero que você me diga quais sensações e sentimentos você teve. Coloca aqui para a gente quais sensações e sentimentos você teve ao trazer isso. Gratidão. Como foi para você, Lu? Eu acho que eu não estou te escutando, Lu. Alguma coisa aconteceu que eu não estou te escutando. Eu acho que ficou sem crescimento, a Maria colocou aqui. Saiu uma coisa gostosa Ah, agora está vindo a voz, está com um pouco de delay. Sensação de alívio, a Naila trouxe, aqui do peito, leveza. né? É uma coisa Uhum. muito, muito quente, né? Como diz você, pega fogo. Pega fogo, né? Quente. Peraí, será que... Eu acho que ficou. Que coisa boa, viu? Na primeira a voz saiu Tá meio. ouvindo? A Andrea colocou leve. A Adriana, Oi. vontade de chorar, sim. Aí tá uma das questões, assim. Manda um pouquinho Quando aí o teu vídeo.
Mas foi gostoso, Tá. um calor daqui que no pescoço, né? Uma coisa gostosa, né? De ver o pai, né? Muito bom. Que joia. Ó, esse é meu irmão, o meu irmão aqui, ó, Rafael Lara. A Adriana trouxe aqui, ó, vontade de chorar, amêndria, orgulho, agir o corpo mole, relaxado, como se eu estivesse adormecendo. Sim, hoje muita gente, depois de fazer esse exercício sistêmico, foi dormir muito, muito, muito bem. Muito O bom. Rafael aqui, o irmão da nossa querida Lu, emoção e agradecido. Que bom, Travou Rafael. tudo Muito bom aqui. mesmo. O Ricardo trouxe, a questão nunca foi eles, e sim como eu vejo eles. Sim, Ricardo, é sempre o que está dentro do nosso coração, é sempre o jeito que a gente enxerga eles. É exatamente isso que faz com que eu sinta e veja o mundo como eu vejo. É a forma como eu atraio o mundo para mim. Está dentro de mim a forma que eu atraio, está dentro de você a forma que você atrai as experiências, o mundo e as pessoas para você. A Lu colocou aqui, na primeira fala, a voz saiu embargada, agora leveza. Esse movimento que eu trago para vocês repetirem algumas vezes, tá? Esse movimento é um movimento terapêutico, tá? É uma intervenção que ela ajuda demais a liberar dificuldades, porque a primeira vez às vezes não sai, às vezes a segunda não sai, às vezes a terceira vez começa a sair ou na terceira vez sai tudo. Então a gente entra num caminho de solução quando a gente vai o quê? Repetindo algumas vezes uma frase que cura, uma sentença que vem, que libera o amor que muitas vezes está interrompido, tá? Então, ó, a Andresa Cap colocou: você é perfeito, meu querido papai. Você foi o certo para minha mãe. Obrigado por me fazer existir. Desculpe se não soube te aceitar como você é. Hoje eu entendo. Que lindo. Não consigo. Suelen, esse movimento super tranquilo, tá? Isso só traz uma informação de algo que precisa ser visto, de algo que precisa ser trabalhado. E se você que não conseguiu aí, não só a Suelen, mas você que sentiu o embargo aqui dentro, a impossibilidade aqui dentro, se quiser trabalhar isso, porque esse é o caminho que se revelou agora que precisa ser trabalhado. Se você quiser trabalhar isso com bastante qualidade, com bastante profissionalismo, estou eu aqui à disposição. Você pode também chamar a Lu, que está aqui. Se você aí que veio do movimento da Lu e ainda não me segue, já clica aí para seguir. Se você está no meu movimento e quiser conhecer mais desse ser humano maravilhoso, que é a Luciane, mais do trabalho dela, já também começa a seguir ela lá no Instagram dela, que aqui a gente só vai compartilhando coisa boa, viu? Ó, o Santo, eu excluí ele para não sofrer quando meu filho de 7 anos começou a incluí-lo na família. Eu precisei constelar porque meu filho chorava como se tivesse conhecido meu pai. Sim, nossos filhos, eles olham por amor, como a gente disse ao longo dessa live, para as exclusões que aconteceram, tá? Então, um filho, ele não tolera as exclusões que aconteceram lá em cima, ele sempre olha para essas dificuldades. O Caetano colocou dificuldade para falar. Caetano, tá aqui um bom caminho para você curar algo dentro do seu coração. Fica esse movimento, essas frases para você usar como mantras até que você sinta leveza de seguir por esse movimento. Se você aí teve alguma dificuldade, você pode usar também dessa forma como um mantra, tá? Sandra Silva, seja muito bem-vinda. Assiste essa live inteira que ela ficou maravilhosa. É uma aula fantástica. A Camila coloca: parece que eu o culpo por ter morrido. Sim, os filhos fazem isso, tá, Camila? Quando um pai ele parte cedo, um filho geralmente se coloca numa posição de olhar por que que você me abandonou, por que que você me deixou, e surge o quê? Surge uma raiva pelo papai não ter ficado, ou pela mamãe não ter podido ficar. Fica mesmo uma raiva, tá? Então a nossa vontade é que todos estejam bem. E um pai que faleceu, um pai que partiu, uma mãe que também não pôde ficar ou que morreu, isso causa raiva na criança, porque ela assume a responsabilidade por aquela partida. Ela entende inconscientemente que a culpa é dela e ela acaba o quê? Ela acaba transportando um movimento de raiva para esse movimento interrompido que aconteceu com mamãe e papai. Gente, como é gostoso estar aqui com vocês. Essas aulas fluem demais. E aí, Lu? Lu? A Lu, ela fala lá, tá chegando com um pouquinho de delay aqui a fala da Lu, mas já tá vindo, viu? Nossa, maravilhoso, né, Tá Milton? A gente chegando com poder delay o ouvir que todo você mundo. fala, mas eu Oi, tô tô... ouvindo sim.
acho que é a internet aqui. Mas é muito bom a gente poder Com contribuir e as pessoas certeza. olharem para isso também. E é muito bacana, a gente percebe o quanto a gente tem um amor pelo pai e a mãe, né? Gente, Um é filho. tudo Então, é descobrir conexão esse, do amor que nós temos. É fidelidade sistêmica, é um amor que nos toca. É desse jeito mesmo esse que é, tá? momento e Não tem como ser diferente. liberar isso, né? E sentir esse calor que a Bem, vida Lu, tá faz. travando bastante aqui para mim, tá? Esse seu vídeo. Mas olha, eu vou aqui dizer para vocês o seguinte, tá? Se vocês É isso. Se vocês quiserem saber de alguma outra Tá questão, se vocês quiserem travando um fazer uma pouco a internet constelação, aqui. se É quiserem muito trazer bacana, né? A gente alguma vê pergunta muitas coisas sobre acontecendo. doença que tenha se manifestado, sobre alguma dificuldade da sua vida, manda no meu inbox, que depois eu faço o quê? Eu faço um review sobre ela, eu trago alguma informação para você e te mando diretamente ou posto no meu Instagram aqui para você, tá bom? Então, se quiser mandar para a Lu também, manda para a Lu, que a Lu também vai fazer o mesmo lá. Ela te responde essas perguntas que você tiver. Ó. Caixinha de pergunta aberta, tá? Questões O maior sistêmicas, questões prazer. de dificuldade. Pergunta para a Lu e pergunta para mim, que a gente responde, tá? Então, ó, eu digo para você que a gente passou um pouquinho do horário que a gente gostaria, assim, tinha combinado, mas não dá. Eu ficaria aqui com vocês todos até amanhã de manhã trocando essas informações. Eu amo o que a gente faz aqui, o que eu e a Lu fazemos. Então, gente, é muito bom poder aqui contribuir para a vida de vocês. Hoje foi uma live assim, A gente ao fica à tempo inteiro, disposição, cheia de Marcinho, gente, e isso para ajudar. é lindo de ver. Se você puder, compartilha já com alguém essa live, já manda um aviãozinho lá para as pessoas que você sente que esse encontro pode fazer diferença. Manda para a mamãe, manda para o papai, manda para a irmã, manda lá para o marido também. Faz esse aviãozinho para umas 10 pessoas lá, para eles poderem assistir esse encontro que a gente fez aqui, esse encontro que com certeza ele vai ajudar essas pessoas a fluir melhor na vida. Então, esse foi mais um Fluindo na Vida com Milton Gobi convidados, e hoje vocês tiveram o grande prazer de conhecer aqui a maravilhosa Luciane Regis. É só seguir a Luciane lá no @análise sistêmica, que vocês vão ter uma pessoa maravilhosa aí a qualquer momento para vocês conhecerem mais conteúdos que venham para curar a vida. E ela também está disponível aí para fazer constelações sistêmicas, caso você queira fazer um trabalho com ela, ou comigo também diretamente, estou super à disposição. E outra coisa, Gratidão, gratidão a todos que participaram. Gratidão para cada um, a cada coração conectado aqui com a gente. É uma grande alegria ter tanta pessoa amiga, tanta gente conhecida aqui nessa live. Uma gratidão, Milton, a você, ao seu dom especial, ao dom da sua vida, né? Porque gratidão, você gratidão. transforma a vida de tantas Ó, pessoas, né? e se E você é quiser isso. aprender mais sobre Gratidão, uma constelação boa familiar noite. sistêmica, se você quiser trabalhar com constelações ou aplicar as constelações na sua vida, na sua família, a gente tem o nosso curso de formação em constelação familiar. É o curso que a Luciane passou, que ela viveu aqui comigo, e a gente está com a nova turma aberta também. Se você quiser se tornar um facilitador de constelações para ajudar a si, ajudar a sua família, ajudar outras pessoas de forma profissional e também com uma troca bem equilibrada, financeira e energética. Então, a gente tem um curso muito bom para você e para a sua vida. É só me mandar uma mensagem falando: eu quero saber mais sobre o curso, que com toda a alegria do mundo eu te passo tudo aquilo que você precisa saber. Mas vai ser um curso que vai transformar a sua vida. Você pode ter certeza que vai ser o melhor curso da sua vida, se não um dos melhores, tá bom? É isso aí, Lu? Vale a pena o curso? Isso aí, gratidão a todos. Oi, ó, o curso é 10, gente, é muito bom. É uma experiência muito bonita e muito realizadora, né? Ah, tá cortando um Observar, pouquinho da Lu. Poxa, que pena, viu?
Mas, ó, respostas que você não tinha. gratidão imensa. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Gratidão, Milton. Beijos em todos vocês. Colegas que participaram, né, gente do curso. Olícia, que chegou agora, assiste que ficou incrível essa aula, viu? E, ó, um abração em todos vocês, um abração gigante na Lu. E a gente vai fazer um novo encontro em breve aí, viu? Mas porque muito tem muito conteúdo bom. Muito obrigada mesmo. E traga qualquer, assim, quer ver a sua live, o seu tema trabalhado aqui, traga pra gente também, tá bom? Eu vou adorar fazer esse movimento junto com vocês e convido a Lu para fazer também mais aqui um outro movimento para falar do tema que você trouxer. É isso. Beijo e até mais.